Qual é o seu papel no relacionamento manipulativo? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa saber distinguir, identificar, reconhecer o que é uma relação manipuladora, sutil. Porque quando os sinais, as falas, os diálogos, eles vêm de forma muito forte, muito descarada, com julgamento, com críticas, com isolamento, obrigações, agressões verbais, é fácil de ver. Mas quando vem mesclado com cuidado, com atenção, com proteção, com uma piadinha, não é sempre que a gente consegue notar e observar. Uma outra coisa que é importante a gente ver é que tanto o outro como nós mesmos podemos estar usando táticas manipulativas de modo sutil, porque isso vai depender da maneira como nós somos educados, como nós somos criados, como a gente vivenciou a infância, os cuidados que nós tivemos do pai, da mãe, se as nossas necessidades foram protegidas ou não, o que a gente precisou aprender na infância para sobreviver emocionalmente. Então, em primeiro lugar, eu não vim aqui para condenar ninguém. E eu também não vim aqui para passar uma listinha de identificação de pessoas narcisistas ou de pessoas tóxicas. Eu vim aqui conversar com você sobre duas coisas. Primeira delas é a identificação de relações manipulativas de modo sutil. E a segunda parte é como a gente... qual é o papel que a gente tem nisso? No próximo vídeo a gente vai conversar sobre o que fazer, como sair disso, como quebrar esse ciclo, esse padrão. Então, primeira coisa, a identificação dos padrões de manipulação. A gente ouve muito falar sobre o gaslighting, sobre vitimização, projeção, triangulação, trivialização, culpabilização, isolamento sutil e por aí vai. São mais de 30 maneiras em que a manipulação sutil ela pode acontecer. É sutil porque a gente não percebe. Não percebe quem faz, não percebe quem recebe. Em muitos casos, não percebe. É inconsciente. Daí a necessidade da autoavaliação, do autocuidado, do autoconhecimento. Em outros casos, essa manipulação sutil, ela é programada, ela é corriqueira, ela faz parte de um caráter e faz parte das intenções da pessoa para enganar e controlar. Como é que a gente vai saber? Primeira coisa é identificar os comportamentos, identificar e fazer e ver o seu papel nesses comportamentos. Porque para que uma pessoa seja manipuladora, a outra está se permitindo manipular. Quais são os limites que você não tem colocado? Esse é o primeiro ponto. Você conhece os seus limites, você consegue dizer não. De que maneira você diz não? O outro respeita os seus limites, o outro respeita os seus nãos. Se não respeita, por que não respeita? Se não respeita, por que você não se impõe? Essas perguntas e essas respostas, elas são muito importantes para a desconstrução de um relacionamento manipulativo, porque nem todos eles são narcisistas. E muito tem se falado para colocar tudo no pacote do narcisismo. E não é assim. Porque há relacionamentos, às vezes, a gente apenas aprendeu com a sociedade a trabalhar e se relacionar de modo manipulativo e não de modo assertivo. Isso é assunto para um próximo vídeo. Mas eu convido você a refletir na questão dos seus limites, como você tem imposto os seus limites. Maneiras assertivas de dizer, mas você vai conseguir colocar limites apenas se você se conhecer, se você estiver ciente do que você quer, do que você não quer, e se você estiver disposto a fazer uma mudança de comportamento e de cosmovisão. E essa é uma parte dura, quer dizer, todas elas são difíceis. É difícil identificar
e parar de projetar na outra pessoa o que a gente gostaria que ele ou que ela fosse, como a gente queria e sonha que aquele relacionamento aconteça e ficar imaginando e fantasiando que a pessoa é uma coisa que ela não é, porque a pessoa mostra no comportamento quem ela é. Nós também mostramos no nosso comportamento quem nós somos e tá tudo bem. Agora, a gente está enxergando isso? Essa é a parte da identificação. Partir da identificação para lidar com a realidade, permitindo que você seja você mesmo e o outro seja ele mesmo, a gente vai passar para os limites. O que é que te incomoda? E pontuar isso de modo assertivo. Gosto disso, não gosto disso, isso eu aceito, essa fala eu não aceito. E se o outro não se comportar, se o outro não aceitar e continuar falando de emoções, a fala assertiva vai tratar de fatos, não vai tratar de emoções. Então, num relacionamento tóxico ou que esteja manipulativo, não dá para falar de emoções no primeiro momento. Para colocar limites, você reconhece as suas emoções, mas para colocar limites, você tem que falar de fatos. Vocês têm que combinar de tratar sobre os fatos. As emoções são suas, você lida com elas, como adulto, como adulta. As emoções do outro são dele, e ele que vai lidar com as emoções dele ou dela, porque são dele. Na hora de conversar e colocar limites, você e o outro vão falar sobre fatos. Combinado? Até a próxima!